Você já deve ter ouvido falar em ilhas. Você está no Geografia Top Zero, eu sou o professor José e nós estamos aqui em Uncharted 4 e a gente vai estudar hoje ilhas, arquipélagos e basicamente as ilhas vulcânicas, né? Que as ilhas têm diferentes origens. Pois é, pessoal, primeiro, o que categoriza ilha? Como vocês podem ver, tem várias ilhas aqui, inclusive alguns rochedos. Ilha, basicamente, é uma questão geológica, um corpo de terra que é cercado totalmente por água, ok? O arquipélago em si é basicamente o conjunto de ilhas. Essas ilhas têm uma variedade enorme. Existem ilhas coralíneas, existem ilhas vulcânicas. Nós vamos estudar as ilhas vulcânicas. Basicamente, o que é uma ilha vulcânica? Ela é uma ilha que é formada pela atividade vulcânica, pessoal, onde a lava que sai dos vulcões acaba se acumulando e se solidificando, criando terras acima do nível do mar. Como assim? Vamos ver então. O Nathan vai dar um mergulho. A gente vai então se refrescar aqui no Índico. Percebam, aqui tem ilha, ali tem ilha. O que vai acontecer? Quando ele mergulhar, o que vocês vão perceber? Vocês vão ver que a ilha ela está formada por material vulcânico. Aqui está a cor bem escura de uma lava solidificada. O nome disso é rocha vulcânica extrusiva. O que vai acontecer? Os vulcões eles vão liberar o magma, que quando ele está no interior do planeta é magma, quando ele está na superfície ele se transforma na tal da lava. O que vai acontecer? Em contato com a água, em contato com a temperatura ambiente, essa lava se solidifica. Ela vai se acumulando, até que em algum momento ela supera o nível do mar. Então eu tenho aí uma ilha vulcânica. Muitas vezes essas ilhas vulcânicas, elas estão sobre vulcões que já não estão mais expelindo a lava. Tem toda a questão geológica. Elas são encontradas, como a gente falou aqui de ilha vulcânica, elas são encontradas geralmente em áreas com bastante atividade tectônica e vulcânica, como zonas de subducção ou zonas de dorsais oceânicas. Essa questão da dorsal oceânica, ela é muito interessante. Vamos nadar um pouco e finalmente vamos descansar um pouco aqui agora. O que acontece? Quando eu tenho uma dorsal oceânica, eu vou ter a formação basicamente ligada a um tipo de limite entre placas conhecida como limite divergente. O limite divergente nada mais é do que a separação das placas tectônicas. O que acontece? Se eu estou separando o continente, eu vou criar ali no meio um oceano. Só que ao mesmo tempo que eu faço isso, que eu separo uma placa da outra, vai passar material magmático ali. Eu vou ter vulcanismo. Então, eu vou ter essa lava se encontrando com a temperatura ambiente, se encontrando com a água e, consequentemente, eu vou ter um processo aí de resfriamento. Esse resfriamento ele vai levar à solidificação da lava. A solidificação da lava, então, dá origem a uma rocha vulcânica extrusiva conhecida como basalto, como vocês podem ver aí. Quando a gente fala em dorsal oceânica, a gente está falando basicamente de uma cadeia de montanhas submarinas em grandes profundidades. Esse é o detalhe. Entre o Brasil e a África, nós temos a dorsal mesoatlântica. O que acontece, pessoal? As placas estão ali se separando profundidades gigantescas de alguns metros, por exemplo, 1.000, 2.000, 3.000 metros que seja. O que vai acontecendo? Mesmo processo. A lava em si, ela vai passar pela fissura entre as duas placas. As duas placas estão ali separando, estão abrindo literalmente a crosta. Por ali passa então esse material magmático que em contato com a água se solidifica. Ele vai se acumulando, como aqui, por exemplo, e quando o acúmulo desse material magmático supera o nível do mar, eu tenho a formação da ilha, ok? Lembrando que as ilhas não adianta estar apenas formadas, como vocês podem ver aqui, elas são suscetíveis à destruição
delas próprias pela ação do tempo. Água do oceano, água da chuva, a questão do calor e do frio, ou seja, as diferentes temperaturas que ocorrem ao longo do dia levam ao intemperismo, à destruição dessas rochas, ok? Então, quando você pensar em ilha vulcânica, pense, é uma ilha que se forma pelo acúmulo de material magmático proveniente de atividade vulcânica. Esse material magmático, como vocês podem ver, ele vai se acumulando, como vocês podem ver aqui nessa parte, aqui é o fundo do oceano, se acumulando, e quando esse material magmático, a quantidade que ele tem, supera o nível do mar, tu vai ter ali a formação de uma ilha vulcânica. Se eu tenho várias ilhas, obviamente tu tens ali um arquipélago, que fique bem detalhado isso. Um exemplo que a gente pode ter dessas ilhas é que elas são destruídas pela ação do tempo, como vocês podem observar aqui. Se a gente mergulhar, olha só o que vai acontecer, a gente vai perceber que aqui eu tenho basalto, lá eu também tenho basalto, e fica a questão, tinha dois vulcões aqui? Ou a própria água do oceano destruiu tudo isso e deixou esse monumento geológico aparente aqui? O Oceano Índico tem muito disso, a gente tem muita atividade vulcânica em áreas do Oceano Pacífico e na região ali do Mar do Caribe, que a gente pode destacar. No Oceano Atlântico, algumas ilhas que nós temos aí são ilhas que se originam da atividade vulcânica, não significa que o vulcão esteja ali. Ele pode ter sido extinto e pelo movimento de placas tectônicas, as placas levaram ele para outro lugar, como ocorre, por exemplo, lá no Havaí. O Havaí é um arquipélago de ilhas vulcânicas. Ali, o que tem formando o Havaí se chama hotspot, são ponto quente. Então não é na borda da placa que está esse vulcão ou esses vulcões. O que vai acontecer? Se eu tenho um ponto quente ou um buraco na placa, vai passar o material magmático ali. Esse magma vai virar lava, que vai entrar em contato com a água, com a temperatura ambiente, vai resfriar, vai solidificar e vai formar ilhas. Como o ponto quente ele acompanha a placa, se a placa se movimentar, ela vai transportar, ela vai levar esse ponto quente para outro lugar. Em outro lugar vai formar vulcões e assim, consequentemente, vai formar novas ilhas que também estarão suscetíveis à ação do tempo, à ação da água do próprio oceano, a ação da água da chuva, de possíveis rios que possa ter no lugar, ação humana também, ação biológica, a vegetação também destrói o ambiente, a ação coralínea, porque ilha vulcânica pode se transformar numa ilha coralínea, porque os corais também vêm, se depositam, se fixam, né? Essas bordas aqui, destroem a rocha, e quando eles morrem, eles viram calcário, e está ali uma ilha coralínea. Certo, gurizada? Não dá bobeira e te inscreve aí no Geografia Topzera.